Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21 e Tiago 1, 19, né? Vamos lá aí sempre estar guardando a mensagem de Deus no seu coração. Estamos aí no livro de Tiago, ainda no capítulo 1, tá? Amanhã nós vamos ler outro capítulo também, no mesmo capítulo, outra palavra forte para o nosso coração. Quero que você aí, vamos abrir então e ler esta mensagem que tem, assim, palavra forte para nós. Tiago, no capítulo 1, versículo 19 ao 21, diz assim: nós já falamos sobre isso, mas hoje é outra palavra que Deus quer falar conosco, tá? Olha o que diz: sabei isto, meus amados. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que despojando-vos de toda a impureza, de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante ao homem que contempla o seu no espelho, né? Então, aqui, pelo que despojando-vos de toda a impureza, de todo vestígio do mal, recebei a mansidão da palavra que vós foi implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Veja que poder tem a palavra, né, da nossa boca, a palavra que vos profere, não é? Prática, a palavra, quando você pratica a palavra de Deus, ela tem poder para mudar uma vida, mudar o coração. Em Tiago 19, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, para ficar com raiva, nervoso, né? Então, qual de nós nunca ouviu o conselho, vá sem pressa? Quantas mães e pais já não deram esse conselho para os seus filhos, vá devagar, vá sem correr, né? Quando o filho vai indo. E isso sempre acontece quando julgamos necessários certos cuidados, quando os filhos saem de carro, os pais sempre costumam falar isso. Podemos fazer outra pergunta: qual de nós nunca se arrependeu de haver dito algo que não deveria? Quantos de vocês não já se arrependeram disso? Será que o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele viu alguma vez Jesus cometer esses deslizes? E olhe que foram quase 30 anos debaixo do mesmo teto, viu? Tiago debaixo do mesmo teto que Jesus. Ele tinha, com certeza, se Jesus cometesse algum erro, alguma coisa, com certeza Tiago seria o primeiro a falar, não é verdade? A gente vê a convivência entre irmãos dentro de uma casa. Deus abençoe, irmã Geralda. Hoje você conseguiu ver, né? Glória a Deus, irmã. É que o Facebook ele está passando por umas mudanças, tá? De vez em quando você vai ter aí alguma coisa que vai falar, né? Mas o Facebook está passando por mudanças. E eu espero que seja para o bem daqueles que amam a Deus, né? Em nome de Jesus. Veja que a convivência de irmãos e irmãs dentro de uma casa não é fácil. Nós que somos mães, né? Os filhos costumam brigar muito, costumam ficar com ciúme do outro, nós sabemos disso, né? E olha, aqui a Bíblia fala que o Tiago conviveu com Jesus 30 anos debaixo do mesmo teto. E é esse Tiago que nós estamos, e é esse Tiago que nós estamos falando hoje, que conviveu com Jesus 30 anos debaixo do mesmo teto. Você imaginou, né, meu irmão, minha irmã?
E é esse Tiago que fala de tanto amor, de tanta palavra, que tem aí para nós uma carga, né, de palavras que edificam, que constrói, que transforma. As recomendações sobre ouvir incorpora pureza, generosidade, interesse pela verdade, e esta postura requer certas disciplinas mental. Consta que um conhecido entrevistador de TV afirmou por experiência: descobri que sempre que fico calado, acabo aprendendo alguma coisa a mais. Vocês já perceberam que quando a pessoa ela ouve mais, ela aprende mais, ela tem muito mais a aprender, a guardar dentro de si, porque ela ouve. Porque muitas vezes as pessoas que falam demais, ela quer expor, ou elas querem colocar para frente o que elas sabem fazer, falar. Mas e aí, elas param para ouvir? Geralmente, quem fala demais nunca para ouvir. Eles querem falar, mas ouvir nunca, não é? E a Bíblia diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque isso traz conhecimento. Isso você vai guardar mais, tá? Deveríamos ter ansiedade em aprender, não em falar. Veja o que o ensino traz. Ansiedade em aprender e não falar, né? A recomendação de sermos tardio para falar requer cautela. A pressa em falar leva-nos a dizer coisas erradas e também no tempo errado. Quando estudamos a vida de Jesus, nós vemos como ele manifestou certas reservas, mesmo com todo o seu saber. Veja que muitas situações que Jesus ele foi se deparou ali para resolver, ele teve cautela, né? Ele teve cautela para falar com as pessoas, conversar com as pessoas. É certo que algumas das pessoas que ele falou, lembra daquela mulher que corria atrás de Jesus para pedir, para curar a sua filha que estava endemoniada? Aquela mulher: Jesus, filho de Davi, ouça, venha atender a minha filha que está endemoniada. Lembra dessa palavra? E Jesus, quando ela chegou em casa, na casa, né, de Marcos, ela bateu na porta e os discípulos ficaram incomodados ali, porque a mulher batia, chamava e nada de Jesus. Chamava e Jesus não dava conta, não ouvia. Quer dizer, não é que ele estava ouvindo, ele ouvia, só que ele queria provar aquela mulher. E quando a mulher se aproximou dele, ele disse: Senhor, olha, me dá, Senhor, tenha misericórdia da minha filha. E Jesus disse para ela o quê? O que Jesus falou para ela? Os cachorrinhos comem da migalha que cai dos seus olhos. Minha mulher, eu tenho comida, mas é para meus filhos, não é para os cachorrinhos. Não foi isso? E ela disse assim: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos? Foi uma palavra dura para aquela mulher, não foi? Porque naquele exato momento ela precisava ouvir isso. Para Deus realmente estava provando aquela mulher se ela queria Deus ou não. Então, certas situações Deus é duro para conosco, porque é preciso provar realmente o que está dentro do nosso coração. Talvez aquela mulher ficasse revoltada e dissendo: então não quero mais não quero ir embora. Não é assim que acontece com as pessoas? Quando elas recebem uma palavra dura de alguém que falou com ela, a vontade dela não é de dar as costas e ir embora? Não é verdade? Então Deus estava provando, como Deus prova a mim e prova a você. Se você está preparado para receber as bênçãos dele ou não. Da maneira que nós nos comportamos diante de certas situações. É desta forma que ele vai operar ou não operar. Nós não temos muitas vezes paciência. Nós queremos colocar para fora o que nós achamos, ou aquilo que nós teimamos em ser. Mas o Senhor, ele quer provar realmente o que temos dentro de nós. A nossa humildade, o nosso amor. De que forma, de que maneira você está demonstrando esta humildade ou este amor? Então, aquele foi o momento de Deus provar a vida daquela mulher.
Então, o que que a palavra? Vemos como ele manifestou certas reservas, mesmo em todo o seu saber. No seu injusto julgamento, seu silêncio perturbou a todos. Quanto apelo houve para que se falasse ele tudo e ouvia calado. A obediência à última recomendação de Tiago é altamente lucrativa. A ira em nenhum caso lembra a excelência do caráter. Está sempre sempre próxima da baixeza, a ira. Diríamos que essa recomendação é uma legislação para o nosso temperamento. E é bem frequente alguém se confessar arrependido por ter perdido a paciência, né? Pressa em exigir nossos direitos nos leva à ira, a uma promessa gloriosa para os mansos. E eles herdarão a terra, Mateus 5,5, sempre lembre disso, tá? E podemos incluir aí tanto a terra material como a celestial. Isto é, colocar nas mãos de Deus os nossos direitos, aonde eles receberão um cuidado bem melhor. Ouvir antes de falar, mas evitar a ira, paz e sabedoria. A ira sempre leva a pessoa a cometer erros. Ela fica irada. Naquele momento ela fica com raiva, ela quer bater, ela quer expor para fora toda a sua raiva. Não é, meu irmão? A pessoa que fica com ira. Então, isso não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para nós. Não é que a gente não, muitas vezes, no decorrer do tempo, a gente não tenha isso, não tenha essa vontade de botar para fora. Vocês acham que quando Jesus foi confrontado ali pelos fariseus, né? Aquela parte que eles disseram assim, ele está pregando, fazendo esses milagres pelo dedo, não de Deus, mas de demônios. Lembram que falaram isso de Jesus? Né? Se ele fosse um homem irado, com raiva, ia lá e dizer, vou dizer para você, vou provar para você quem é demônio aqui. Mas Jesus, ele se controlou em todas as situações que ele passou, mostrando para cada um de nós que muitas vezes coisas que você fala ou coisas que você ouve te irrita. Mas você tem que se controlar. Você não tem que falar aquilo que vem na hora de falar, de ferir e machucar. Você tem que se controlar. É nesse controle que Tiago está falando. Que você não deve falar o que você tem vontade de falar, mas você tem que falar somente aquilo que Deus quer que você fale, que vai trazer cura, que vai trazer milagre, que vai trazer bênção para a vida dessas pessoas que estão te confrontando. Será que você é capaz disso? Será que você tem essa sabedoria para falar, para ouvir, né? Para ouvir, para você ficar meditando naquilo que você está ouvindo, depois você falar, ou você é aquela pessoa que alguém falou, você já bate logo, você já, né? Já responde assim de imediato, sem pensar no que você está falando, não é? Então isso é muito importante, meu irmão. São ensinamentos gloriosos que nós temos que guardar conosco. Hoje mesmo você pode ser confrontado. Hoje mesmo alguém na rua ou no trânsito, não é? Em algum lugar pode te confrontar. E aí? Como é que você vai se comportar diante disso? Você vai ter paciência? Você vai xingar? O que você vai falar? É isso. O Senhor diz que nós temos que ter papa na língua, que nós temos que ter sabedoria, tem que ter uma trava, tem que ter como os cavalos, né? Vocês sabem que os cavalos, ele tem aquela freio na boca, ele freia, né? O dono lá, o cavaleiro que está em cima dele, quando quer que ele pare, ele puxa aquele freio, o cavalo para, né? Aquele freio. Então é esse freio que você tem que ter na sua boca. Você tem que saber o que falar, na hora que você vai falar, de que forma você vai falar. Para não trazer tristeza, para não trazer angústia, para não trazer brigas, contendas. Você pode evitar muitas brigas dentro da sua casa. Você pode evitar muitas contendas quando você aprende a pôr freio na sua boca, tá bom? Então, meu querido irmão,
Que você seja aí muito abençoado através dessa palavra. Leia Tiago, capítulo 1, 19 ao 21. Nós vamos amanhã falar mais uma vez sobre isso, tá? Amanhã nós vamos repetir, só que é com outras palavras. E na vida do Tiago, porque essa prática da palavra de Deus aqui, ela tem muita força, muito poder sobre a nossa vida, sobre a nossa vivência em casa, sobre a nossa vivência no trabalho, sobre a nossa vivência com os nossos colegas, com nossos amigos aí na escola, na faculdade, não é? Nas pressões que você sempre tem dentro da sua família. Então é preciso que você, que é, como a Bíblia diz, a luz, você é o sal, você salga, você é a diferença dentro da sua casa. Pense nisso. Eu sou a diferença dentro da minha casa. Eu sou a diferença no meu trabalho. Eu sou a diferença no meio em que eu estou. Então é muito importante que você tenha sabedoria de como falar, de como dizer, que o Senhor lhe dê a você essa sabedoria. Peça para Deus hoje. Na nossa oração de hoje, nós vamos pedir ao Senhor, Pai, coloca freio na minha boca e que eu fale somente aquilo que vai edificar, aquilo que vai construir, aquilo que vai ajudar. Senhor, a me abençoe, Pai, que eu seja um instrumento do Senhor. Eu, antes de começar o programa de rádio, eu estava falando sobre que nem todos que estão na igreja vão para o céu. Nem todos que estão na igreja vão entrar no reino celestial. Porque as pessoas, elas estão dentro da igreja, às vezes ali limpando a igreja, às vezes dizimando, às vezes ofertando, como se fosse algo automático, como se fosse uma obrigação que ele tem que estar ali, porque senão ele não vai no reino do céu, porque senão ele vai ser salvo, ele não vai ser aceito. Não é por causa disso. Quero que você tire isso da sua cabeça se você pensa assim. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que cantar na frente, porque senão eu não vou para o reino do céu. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que pregar, porque senão eu não vou para o reino do céu. Irmão, não é isso que vai te levar para o reino celestial. O que vai levar você para o reino celestial, irmão, é os frutos do Espírito. É os frutos, porque tem gente que batiza, que entrega a vida para Jesus, mas ele não muda. Ele continua o velho homem, continua a velha mulher, que xinga, não é? Que fala palavrões, que continua com hábitos mundanos, continua vendo filmes que não pode ver, pornografia, vendo coisas que não tem nada a ver com a fé, não é? Pessoas que continuam com as palavras duras, ferindo, machucando, pisando em cima do outro. Essas pessoas não vão herdar o reino do céu. Se elas, para herdar o reino dos céus, elas têm que passar pelo novo nascimento. Elas têm que ter os frutos do Espírito dentro delas. Os frutos da fé, do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da temperança, do domínio próprio. Então, esses frutos do Espírito nós temos que ter. É claro que quando a pessoa está começando na fé, ela é como aquela ovelhinha, irmão, que sai lá daquele pasto, ela tá suja, ela tá cheia de carrapicho, ela tá suja de terra, as suas lãs está toda engramada, né? Ela precisa de um tratamento. Então essa ovelhinha, quando ela entra para o batismo, quando ela começa ali no caminho de Deus, ela precisa de uma limpeza. O pastor vai cuidar dela, vai dar um banho nela, vai tirar os carrapichos, vai curar as feridas, né? O pastor que vai fazer esse tratamento. Aí depois essas ovelhas tá tudo limpa, tá tudo limpinha, comendo ali a melhor grama, ali a água limpinha. Agora essa ovelha tem que continuar limpa. Agora se ela se rebelar e dizer, não, eu vou para lá de novo pro meio do mato, eu quero fazer a minha vontade, esse pastor não tem que me segurar aqui dentro, eu tenho que fazer o que eu tenho vontade de fazer, aí é diferente, meu querido irmão. Então isso quer dizer as pessoas que já estão na igreja há muito tempo, ouvindo a palavra, limpando, né, fazendo ali a obra de Deus,
muitas vezes são pregadores, muitas vezes são pastores, muitas vezes são obreiros, está dentro da igreja, mas continua com as bocas sujas, continua buscando coisa que não presta, que não é bom para o crente, para o servo de Deus, não é? É isso que eu estou dizendo. Então essas pessoas não vão herdar o reino do céu. Ela pode ser um pregador, pode ser o melhor dos pastores, mas se ele continuar com a boca suja, que ele continuar ferindo, machucando, falando mal dos outros, irmão, não vai para o reino celestial. Pastor, mas o pastor ganhou não sei quantas almas, não interessa. Ele tem que cuidar da alma dele. Se ele cuidar da alma dos outros e não cuidar da dele, ele vai para o inferno. Então as pessoas estão muito enganadas a respeito das coisas de Deus, das coisas espirituais. E ultimamente o Senhor tem revelado muito isso. O meu povo acha que por causa que estão fazendo assim, desse jeito na minha casa, vão para o meu reino, mas não vai. Deus está revelando, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ter um novo nascimento. Aquilo que ele disse para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino do céu. Você não pode continuar com essa vida velha, com essa vida que você leva, que você tem lá no mundo. Se você acha, você é santo na igreja você faz tudo certinho quando você está lá. Quando você sai da porta da igreja para fora, você se transforma. Você acha que você vai entrar ao reino do céu? Você acha que é justo, meu irmão? E Deus está vendo, Deus está observando tudo isso. Deus está conhecendo o que está dentro do seu coração. Então não se iluda, tá? Não se iluda. Você precisa ter um novo nascimento, você precisa ser um novo homem, você precisa ser uma nova mulher, você tem que agir diferente dentro da sua casa, você tem que amar a sua família, você tem que amar os seus filhos, você tem que amar o seu marido, sua esposa, você tem que ser justo com as pessoas, você não pode ficar enganando, ludibriando, fazendo falcatruas, não é? Deixando-se enrolar pelas coisas do mundo, do pecado, da idolatria, da feitiçaria. Como que você pode ir para o reino celestial se você está no meio da idolatria? Se você está cheio de ídolos ainda na sua casa? Como é que você acha que você vai para o reino celestial? Se você conserva a idolatria dentro de você, idolatra o irmão, idolatra o filho, idolatra o pai, idolatra a mãe, hein? Como que você espera? Nós temos que amar os nossos pais, amar, respeitar, honrar, mas nunca idolatrar. Quem idolatra alguma coisa, um ídolo ou uma pessoa, ele tem maldição, irmão, até a 4ª geração. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando. A idolatria traz para a pessoa maldição até a 4ª geração, quer dizer, seus filhos, netos e bisnetos e tataranetos serão amaldiçoados por causa da idolatria, da sua idolatria, daquilo que você adora. Então é preciso que você entenda a verdade de Deus. A verdade do Senhor é muito clara, meu irmão, para você e eu entender. Que você entenda, que você seja realmente de Deus, que você não esteja enganado por você estar numa igreja ou no ministério grande ou pensar que você está salvo. Você não está salvo. Salvo se você estiver galgando, crescendo, subindo as escadas da fé. Muitas vezes nós temos que nos humilhar, irmão. Temos que nos humilhar diante de Deus para que nós possamos entrar no reino celestial. Ninguém entra lá de qualquer jeito, lá não tem sujeira, irmão. Lá não tem nada dessas coisas. Então é preciso que nós entendemos e conhecemos a palavra do Senhor. Que você tenha. Livro de Tiago é transformador. Esse livro aqui é apaixonante, né? Em nome de Jesus, leia e veja, para você ter os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Leia lá, tá bom? Pastor, onde é que está esses frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Anote aí no seu caderno e vá lá ver qual é os frutos que você tem que ter. Paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso são os dons, os frutos do Espírito Santo
que todo crente tem que ter. Você vai buscar. Se você não tem ainda, busque, ore, peça a Deus sabedoria. Não é isso que o Tiago fala? Não é? Se você não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Ele vai te encher com a presença, Ele vai te encher com o seu Espírito Santo, Ele vai te guiar por onde você tem que andar. Porque o homem em si, ele é egoísta. O homem em si só quer para ele. O homem em si não quer dividir com ninguém. Ele é egoísta, se ele trabalha, ele tem o seu trabalho só para ele, não divide, ele não ajuda, ele não quer ajudar ninguém, ele quer ele mesmo, isso é um egoísta. Não vai herdar o reino do céu. E outra coisa, aquele que ama Deus, irmão, que ama Deus, ele não é avarento. Quem ama a Deus é dizimista fiel. Quem ama verdadeiramente a Deus é ofertante fiel. Porque nós agradecemos o Senhor pelo pouco que Ele nos dá. E por isso que nós dizimamos. É por isso que nós ofertamos. Não ofertamos porque o pastor está pedindo ou porque alguém está exigindo. Nós amamos a Deus. Nós ofertamos e dizimamos porque nós amamos a Deus. Não é porque alguém está pondo faca no seu pescoço para te fazer, não. É você ama, você faz. Se você não ama, você não faz. Porque o amor está no dinheiro. E nós não podemos ter essas coisas como primordiais na nossa vida. Nós temos que amar Jesus. E sabemos que tudo aqui é passageiro. Tudo isso vai passar. E nós estamos sendo anotados. Tudo que você faz está sendo anotado no livro do céu. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e nós te adoramos de todo o nosso coração. Venha nesta noite, Jesus, aliás, nesta manhã, abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, abençoar aqueles que vão estar vendo esta live de manhã, de tarde ou de noite, ou até de madrugada. Estende as tuas mãos para operar os teus sinais e maravilha. Repreende a inveja, a macumba, a feitiçaria. Senhor, abençoa essa tua filha, esse teu filho. Abençoa a irmã Geralda que está conosco. Espírito Santo, manifeste o teu poder e a sua glória para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus filhos. Venha abençoar os irmãos e as irmãs que estão aí no programa Bom Dia Espírito Santo. Pai, centenas e até milhares de pessoas que vão ver essa programação. Coloque as tuas mãos sobre ela. Repreende o mal. Repreende a inveja. Senhor, repreende o egoísmo. Repreende o mal contra a sua vida. Que ela tenha sede, vontade de estar mais na tua casa, de adorar o Senhor, de prestar culto ao Senhor, de louvar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela vida deste irmão, desta irmã. Que esta mensagem chegue longe. Que essa mensagem vá no sítio, na chácara, nas fazendas, onde estiver essa pessoa. Que ela receba a bênção, que ela receba a cura, que ela receba o milagre, que ela receba a salvação, que ela receba a mudança em sua vida. Mudança dos seus filhos, da sua casa, que ela veja seus filhos em volta da sua mesa, aleluia, todos ali, Senhor, juntos, que é a vontade de Deus. Seus filhos livres das drogas, livres dos vícios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a irmã Geralda, Deus abençoe os nossos irmãos que logo vão chegar por aí ouvindo a palavra de Deus. E compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus parentes, no YouTube também, compartilhe lá nas suas redes sociais, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque Deus vai te usar como instrumento de Deus para trazer alegria, para trazer libertação, para trazer cura, milagre, aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, um abraço e que Deus venha abençoar grandemente você. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, pela 94 FM e das 11h15, 11h20 ao meio-dia, pelo Facebook, pelo meu perfil, Josi Lima. Que Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo.